Queridos, nós vamos então meditar na palavra de Deus e o tema de hoje é batalha espiritual. E todos nós temos uma batalha espiritual muito grande na nossa vida, né? E uma das questões aqui que nós vamos então estar pondo em destaque é a questão da religiosidade, da idolatria. Moisés trazendo a palavra de Deus, ali o começo, né, da palavra de Deus, trazendo as leis, e o Senhor fala assim: Moisés, desce depressa do monte, desce, porque esse povo que eu fiz sair do Egito já resolveu fazer um bezerro de ouro e está então adorando um Deus que é mudo, um Deus que é surdo. No livro de Daniel, quando Nabucodonosor ele manda construir aquela estátua de ouro, e quando alguns resolveram então não adorar a estátua de ouro, o que acontece, né? Eles são lançados ali na fornalha ardente, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, amigos do profeta Daniel, e aí vai. Quantos tiveram que confrontar com os deuses feitos por mãos, os deuses também cultuados dentro do coração das pessoas? Quanto os apóstolos tiveram que confrontar na época do Império Romano? Vocês imaginam os deuses romanos, os deuses gregos, deuses que há muito tempo na mitologia eram adorados, eram idolatrados. O quão difícil é você pregar o evangelho do Deus vivo numa época assim. Isso. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo nome ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Então, olha a situação. Paulo e Barnabé, eles resolvem curar um paralítico desde o nascimento. E ao fazer aquele sinal maravilhoso, sobrenatural, eles são endeusados, né? Barnabé como Zeus ou como Júpiter, que desenvolvia a mente humana e que tinha dons também para a colheita, e Hermes, que tinha o dom da palavra, né? O dom ali do raciocínio. Então, quando eles acabam sendo ali colocados como se fossem deuses, vem então alguém, já um sacerdote do templo que devia ter ali, e já coloca até uma oferenda, né? Uma coroa de flores, touros ou bois, né? Para sacrificar ali na frente. No passado, olha só, Paulo começa então a explicar. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas ele nunca as deixou sem evidências da sua existência e da sua bondade. Sempre houve testemunho do poder de Deus. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Então, Paulo está dizendo da onde vem a verdadeira prosperidade, o verdadeiro poder, o dom da vida, do único Deus vivo. E aí, mesmo apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade de impedir o povo de lhe oferecer sacrifício. Eles indo novamente para esse lugar de oração, uma escrava, uma mulher possuída de um espírito de adivinhação, né, uma pessoa que sabia prever o futuro, ela começou a gritar. Quando Paulo estava ali pregando, ela ia seguindo Paulo e gritava: esses homens
né, Paulo e Barnabé, esses homens são servos do Deus Altíssimo, vieram anunciar para vocês como vocês podem ser salvos. Interessante que ela falava a verdade, mas ela, dia após dia, ela fazia isso, e era uma pessoa aqui descrita como alguém que produzia, que dava dinheiro para os seus senhores. E ela então se aproxima desses servos de Deus e começa até a incomodá-los com essa gritaria. Ela diz que ela ia seguindo e falando isso. E isso se tornou repetitivo por vários dias, até que Paulo, indignado, voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Agarraram Paulo e Silas e os prenderam. Então, a gente entende o quanto confrontou esse espírito de religiosidade, de idolatria, e aqui no caso um espírito de adivinhação, né? Ela dava lucro para outras pessoas e ela tinha que cumprir esse tipo de coisa. Mas ela é liberta, Como quando nós vamos para algum lugar determinado, nós temos uma luta espiritual, nós temos uma batalha para aquilo que já está ali enraizado, alicerçado no lugar. Há uma cultura que você acaba, ao pregar o evangelho, você acaba confrontando. O terceiro texto, então prosseguindo a viagem de Paulo em Atenas. Paulo, ele ficou indignado, começa o texto assim, por ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ele ia à sinagoga debater com alguns judeus, com alguns gentios tementes a Deus, e falava diariamente também em praça pública. Só que no meio desses debates, né, apareceram filósofos, epicureus, estoicos, e quando eles ouviram falar sobre ressurreição, esses filósofos, peraí, né, nós vamos precisar ouvir isso, porque eles não acreditavam, alguns acreditavam, outros não, e eles queriam debater sobre isso. Então Paulo, ele é colocado, né, ele é chamado para falar num lugar próprio, que é um areópago, um lugar onde eles debatiam, discutiam as suas filosofias. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eu lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos pelas pessoas e não é servido por mãos humanas como que necessitado de coisa alguma. Ele mesmo é quem dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade que nós temos. De um só homem, ele criou todas as nações da terra. O seu propósito era que todas as nações buscassem a Deus e pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de vocês, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por essa verdade aí, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. O quanto Paulo precisava de sabedoria e de discernimento, realmente de uma palavra de conhecimento para poder falar para aquelas pessoas. E aí, então, mais uma vez, Paulo está confrontando a religiosidade. Mais uma batalha espiritual muito grande até ele chegar em Roma. Há um tumulto na cidade de Éfeso, porque eles estavam ali, né, pregando o caminho, pregando a Jesus.
e Demétrio, um ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis ou Diana, né, como muitos falavam. E ele empregava muitos artífices ali naquele lugar. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E estão falando que não são de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em todas as províncias. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade, mas o que me preocupa é o templo da grande deusa Artemis, porque ela pode perder a sua influência. E vocês sabem que essa deusa magnífica é adorada em toda a província da Ásia, ao redor de todo o mundo. Como que ela vai poder ser destituída desse prestígio? E ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a deusa Diana dos Efésios, ou grande é Artemis dos Efésios. Então, que confronto, que confusão também que houve nessa cidade. O quanto duro era poder pregar o evangelho simples, né? O evangelho do Senhor é um evangelho simples, é um evangelho puro, um evangelho que você não precisa de intermediários a não ser o próprio Senhor, né? O próprio Deus se tornou intermediário de nós. Ele se tornou o principal intercessor de nós. E Ele nos deixou o Espírito Santo aqui para nós estarmos ensinados por Ele, para nós estarmos recebendo dele, sendo cheios, sendo plenos dessa vida que vem do Senhor. O quão difícil é você falar desse Deus quando as pessoas já estão tão impregnadas, tão aculturadas por tantas coisas que estão no lugar do próprio Deus. Quando nós falamos com pessoas, por exemplo, que acreditam em tantos artifícios para dar sorte, quando você fala assim, olha, você não precisa disso, você precisa só orar, buscar a presença de Deus. E a pessoa ela vai se prendendo a tanta coisa que ela começa a ter medo se ela não tiver aqueles amuletos, aqueles santinhos, aquelas coisas que ela estava acostumada antes. E o Senhor fala assim, olha, não há outro nome dado nos céus ou na terra, ou debaixo da terra, pela qual importa que vocês sejam salvos, senão o nome de Jesus. Né? O próprio Jesus enfrentou a religiosidade dos fariseus, que não adoravam deuses construídos, né, por artesãos, pelo contrário, mas eles adoravam a própria lei. Aí se tornou algo ainda mais difícil, porque a pessoa fala assim, não, é de Deus, eu sigo a lei. E o Senhor veio com a graça, Ele veio com a salvação através de Jesus. Então, há um confronto o tempo todo sobre isso, né? Jesus, ele teve que confrontar a religiosidade da época, muito mais até do que o Império Romano. Ele veio para dizer assim, olha, você precisa nascer de novo. Nós temos falado sobre isso aqui. Você precisa nascer da água e do Espírito. Isso é que você está precisando. Né? O seu coração deve adorar o Senhor de uma forma mais simples possível. Pela fé. Você é justificado por essa fé. Você é cheio do Espírito Santo e o próprio Senhor vai te ensinar a como adorá-lo, a como buscá-lo, a como você ter sabedoria, como você ter entendimento, a como você ter autoridade sobre certas coisas. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê o shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.